Infelizmente, não conseguimos criar mais horas no nosso dia para conseguir dar conta de tudo que precisamos fazer. Então, a alternativa que nós temos diante disso é buscar estratégias para usar melhor o tempo que nós temos nas nossas mãos. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Como organizar uma rotina realmente produtiva, em que você consegue dar conta das suas demandas, mas sem enlouquecer, sem se sacrificar a qualquer custo. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma ferramenta que eu tenho utilizado, que tem ajudado muito a organizar o meu dia. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane. E por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre disciplina, rotina. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E a primeira vez que eu li esse livro aqui, ó, Essencialismo, eu fiquei muito chocada com o que o autor trazia aqui. Ele trazia que nós não temos tempo para conseguir realizar todas as coisas que estão diante de nós, que nós não temos tempo para aproveitar todas as oportunidades. E por isso que nós precisamos aprender a ser seletivos, aprender a estar selecionando aonde que nós vamos colocar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço. E algo que mais me chocou quando numa parte ele trazia que nós precisamos abrir mão, presta atenção aqui, abrir mão das boas oportunidades para se concentrar nas melhores. Não é abrir mão daquelas péssimas oportunidades, mas das boas, para a gente realmente ter tempo, ter energia para se concentrar naquilo que é mais significativo, naquilo que mais vai trazer resultados, que mais vai te aproximar dos seus sonhos. E nessa época que eu li esse livro, eu tinha uma lista enorme de tarefas e eu olhava para essa lista e tudo parecia importante. Tudo realmente eram coisas que eu queria realizar no meu dia. E era muito difícil abrir mão dessas coisas que estavam nessa lista, dos compromissos, dos hábitos, das demandas que estavam ali. Só que aos pouquinhos eu fui percebendo que existiam algumas coisas nessa lista que não eram tão significativas. E isso foram meses de trabalho, olhando, tentando encontrar o que não era prioridade para mim. Eu fui percebendo que muitas vezes eu ficava passando roupas que não estavam amassadas, eu ficava anotando dados numa tabela aqui da empresa, coisas que não eram tão importantes, que depois eu não utilizava, e tudo isso ia me mantendo ocupada. Eu ia gastando o meu tempo com essas coisas, mas que não eram importantes, que não eram tão úteis. Muitas vezes nós temos esse hábito, às vezes, de até criar tarefas para a gente se manter ocupado, porque nós temos aquela falsa sensação: se eu estou ocupado, eu estou sendo produtivo. Só que esse excesso de fazer, e muitas vezes isso acontece para a gente estar provando o nosso valor, provando que nós temos a capacidade, que nós somos pessoas úteis, produtivas e assim por diante. Isso nos leva ao cansaço, à exaustão. Nós enlouquecemos com esse excesso. Isso até mesmo nos adoece. O autor desse livro, ele traz exemplos de pessoas que eram extremamente ocupadas, que faziam mil coisas no seu dia, que chega um momento que a conta chega. E normalmente ela ataca a nossa saúde. Então, esse excesso de coisas, ele não é benéfico. Muito pelo contrário, o excesso de atividades, o sempre estar ocupado, vai atrapalhando até mesmo a nossa clareza mental, a nossa criatividade, a nossa capacidade de realizar as coisas. Ele traz um exemplo muito interessante aqui de alguns CEOs de grandes empresas que eles tiram ali, muitas vezes, uma semana de folga, eles fazem meio que um retiro, vão para as montanhas, contato com a natureza e se desligam de todos os problemas, de todas as responsabilidades, das redes sociais e se isolam para simplesmente pensar.
deixar o pensamento fluir na mente, o pensamento criativo, buscar por soluções ali. E aí, quando eles voltam, eles estão recarregados com energia total. Eles muitas vezes criam produtos, a ideia do produto nessa espécie de retiro. Alguns executivos não fazem essa questão de sair uma semana inteira, mas tem um momento do dia, todos os dias ali, para simplesmente pensar. Se desligar de tudo do mundo e simplesmente ficar ali quietinho só com seus pensamentos. E eu achei esse exemplo aqui que ele traz muito interessante, principalmente porque ele traz os cases, o quanto que isso trouxe de benefício para essas empresas, o quanto que são empresas que cresceram, que se desenvolveram, empresas realmente que avançaram. E eu lembro que essa minha lista era interminável, né? Eu comecei com a lista, eu sempre tive no papel, depois de um tempo, conforme a empresa que foi crescendo, ela foi para o Excel, mas sempre foi uma lista enorme. E com o tempo eu fui buscando formas de ter essa clareza em relação a tudo aquilo que eu precisava fazer, se realmente era importante, se aquilo realmente estava me aproximando dos meus sonhos, ou estava apenas ocupando o meu tempo, com essa falsa sensação de estar sendo produtiva por sempre estar ocupada, sempre estar com uma lista enorme de coisas para fazer, então eu sou uma pessoa importante. Às vezes a gente até pensa isso. E eu sei que essa questão da gestão de tarefas não é um problema que só eu enfrento. Se você também tem dificuldades aí para gerir as suas tarefas, para identificar o que é importante, o que não é tão importante, onde que você deve colocar todo o seu foco e atenção, deixa um like aqui nesse vídeo, porque aí eu sei que você se identificou. Eu percebi isso nos meus atendimentos de coaching com as minhas clientes, que elas também tinham essa dificuldade. 1000 demandas que a gente precisa dar conta, corre para um lado, para o outro lado, e no final do dia, muitas vezes, não conseguiu concluir tudo aquilo que era necessário. Esse é um grande desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Dar conta de todas as coisas sem enlouquecer, sem pirar. Conforme eu fui colocando essa lista no Excel, eu fui buscando formas de estar aprimorando ela cada vez mais. Né, de conseguir avaliar ali o quanto que cada tarefa era importante, o quanto que era urgente, como que eu poderia ter mais clareza de quais eram as tarefas que eu mais precisava me concentrar. E eu consegui ali chegar numa opção que o próprio Excel, com base nas coisas que eu informo, ele me retorna o quanto que cada tarefa é prioritária. Para realmente eu conseguir saber quais são aquelas que eu preciso me concentrar mais, aquelas que têm uma prioridade mais alta. E também eu saber quais que têm uma prioridade média, baixa ou que são secundárias. E uma coisa que eu observei é que normalmente as tarefas secundárias, muitas delas até poderiam ser descartadas, mas às vezes a gente parece que tem aquela tarefa de estimação, a gente não consegue abrir mão dela. E é muito fácil a gente se distrair com essas tarefas que não são tão importantes, com a gente colocar ali o nosso tempo porque ela parece atrativa, ela parece interessante, só que muitas vezes quando a gente pensa a fundo sobre ela, a gente percebe que ela não é tão significativa, que ela não nos aproxima tanto assim dos nossos objetivos, ou seja, ela é apenas uma tarefa que está ali ocupando o nosso tempo, uma tarefa supérflua. E a partir dessa lista, onde eu consigo realmente identificar o que é prioridade no meu dia a dia, é que eu consigo organizar minha rotina de uma maneira eficiente, que eu consigo definir em que momento do meu dia que eu vou me dedicar a cada uma dessas tarefas que são importantes, tanto na minha vida pessoal como também na minha vida profissional. E talvez agora você esteja se perguntando, Cris, nossa, que legal essa planilha, que legal ter essa clareza de prioridades, mas como que eu posso ter acesso a essa planilha? Rufem os tambores, porque finalmente eu estou lançando o meu guia da rotina produtiva. Depois de meses de trabalho, de ajustes, de testes, quem me acompanha aí nas redes sociais deve ter visto que as últimas semanas eu estou mais em off, justamente porque eu estou trabalhando nesse projeto, ajustando ali os últimos detalhes, porque é muito mais do que só uma planilha,
onde nós listamos as tarefas e temos essa clareza da prioridade de cada uma delas. É uma planilha que tem também ali uma aba para conseguir planejar a sua semana, para conseguir fazer um fechamento da sua semana, até mesmo aquele plano B para os dias difíceis, onde acontecem imprevistos, onde nós não temos ali tempo para conseguir fazer tudo. Mas nós podemos definir o que vamos fazer nesses dias que são mais corridos. Mas mais do que uma planilha, eu desenvolvi um e-book passo a passo para você realmente conseguir tirar o melhor proveito de todas as funcionalidades dessa planilha. E nesse e-book eu coloquei vários insights para realmente te ajudar a ser muito mais produtivo no seu dia a dia. E não para por aí, porque como é lançamento, eu decidi colocar um valor muito especial. Eu disponibilizei um super desconto. E o valor ele ficou realmente algo irrisório diante do quanto que essa planilha ela traz de benefícios para o nosso dia a dia, para a gente realmente ter clareza do que é importante e significativo, do quanto que ela ajuda a planejar e organizar a sua semana para você não desperdiçar o seu tempo com coisas supérfluas, com coisas que não vão te ajudar a se aproximar dos seus objetivos. Então, se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário e o guia prático da rotina produtiva estiver com desconto, aproveita, porque eu não sei por quanto tempo que eu vou conseguir manter esse valor de lançamento. Porque realmente nós precisamos ter muita clareza sobre as nossas prioridades, sobre o quando que nós vamos fazer cada uma das nossas tarefas, porque se a gente deixar para quando der tempo ou quando der vontade, infelizmente o nosso dia passa e não surgiu esse momento. A gente vai se envolvendo com tantas coisas, se distraindo e acaba não realizando aquilo que é mais essencial e que mais traria retorno para a nossa vida. Então, realmente, ter essa clareza e organizar o momento que eu vou fazer cada coisa é o que faz diferença no meu dia a dia, para mim realmente conseguir ser produtiva, sem enlouquecer, sem sacrificar a qualquer custo. Porque o nosso dia, ele vai continuar tendo sempre 24 horas. E nós precisamos aprender a utilizá-lo da melhor maneira que nós conseguimos. E realmente a forma que eu consegui foi buscando essa clareza em relação às coisas que eu precisava dar conta e organizando, definindo o horário de cada atividade. Isso realmente fez diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional, para mim conseguir dar conta aqui de todas as demandas que a empresa exige da minha parte. E eu quero saber aqui agora a sua opinião, o que você pensa a respeito de criar uma rotina produtiva. E eu vou deixar aqui um vídeo para você continuar assistindo, tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!